Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que o Senhor possa ministrar no seu coração. Amém? O texto de hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 4 e até o verso 9. Mas é claro que, desde já, eu oriento, sugiro que você leia todo o contexto a fim de que você possa entender a história, aquilo que está por trás do trechinho que a gente vai ler, ok? Mas diz assim: os chefes de Israel se reuniram e foram reclamar com Samuel em Ramá. Você já está idoso e seus filhos não agem com a mesma integridade. Queremos que faça o seguinte: nomeie um rei para nos governar, como é normal entre os outros povos. Quando eles pediram um rei para governá-lo, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. O Senhor respondeu: vá em frente, faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem é que eu seja o rei deles. Desde que os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim, o tempo todo me abandonando, para servir outros deuses. Agora estão fazendo isso com você. Por isso, desde que recebam o que estão pedindo, mas faça que entendam as consequências desse pedido, mostre como um rei trabalha e como ele vai tratá-los. Amém? Amados, esse texto é um texto muito emblemático da história do povo de Israel, quando parece que está encerrando o tempo dos juízes, está se inaugurando o tempo dos reis. E o povo, de repente, decidiu pedir um rei para Samuel. Chegaram, colocaram o profeta contra a parede e pediram: Samuel, nós queremos um rei. Queremos alguém que governe sobre nós, queremos ser como os outros povos, queremos ter um soberano em quem vamos confiar, né? Então, naquele momento, aquele pedido pareceu bem difícil para Samuel. Principalmente porque ele é que liderava o povo até então, claro que sendo usado por Deus, mas também pelo que aquilo significava, pelo que pedir um rei significava, tanto no mundo espiritual como nas intenções do coração do povo. A primeira coisa que eu quero convocar você a pensar é que existem alguns desejos no nosso coração, alguns pedidos que nós fazemos a Deus que parecem incríveis, parecem maravilhosos, parecem certos, corretos, parecem as melhores ideias. Mas no final das contas, esses desejos que nós temos só estão revelando o estado do nosso coração. Então, quando pedimos certas coisas a Deus, aquilo que temos pedido revela o estado do nosso coração. E é exatamente sobre isso que eu quero discutir com você nesse tempinho devocional. Quando o povo ele pede um rei, existem pelo menos 4 significados, 4 coisas, 4 sintomas do coração de Israel ao pedir um rei. E aí eu convoco que você pense a respeito dos pedidos, dos desejos que você tem, a fim de que você possa avaliar o seu próprio coração. A primeira coisa é que quando o povo pediu um rei, eles estavam rejeitando o senhorio divino. Nós queremos um rei que governe sobre nós, mas ele já tinha um rei. Ele já tinha o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é digno de toda honra e toda glória, já governava sobre eles, já reinava sobre eles. Então, o povo não queria se submeter ao senhorio de Deus, e eles preferiam se submeter ao senhorio de uma pessoa, de um homem. Então, muitas vezes, o nosso coração está obstinado e não quer se submeter ao senhorio divino. E nós começamos a procurar homens, procurar coisas que liderem e que governem o nosso coração, tirando Deus do centro, tirando Deus do trono que só Ele pode e deve ocupar. Em segundo lugar, mostrava ingratidão. Quando você olha para toda a trajetória de Israel, desde Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus o convoca para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e Israel sai dali e começa a ser cuidado por Deus, eles vão para o Egito, Deus os tira do Egito com mão poderosa, os guia durante todo o tempo de deserto, os entrega à terra. Então,
todo o cuidado, todo o amor, todas as bênçãos e bondade de Deus estavam sendo ignoradas naquele momento. O nome disso é ingratidão. E muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Pedimos certas coisas ou desejamos certas coisas que contrariam a sua vontade, esquecendo de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Do seu amor, do seu cuidado, da sua provisão, dos livramentos que Ele nos deu, de tanta coisa maravilhosa que o Senhor já operou nas nossas vidas. Amados, quantas vezes nós temos sido ingratos ao Senhor? Ah, pastor, mas todo dia eu oro agradecendo. Mas não se trata de orar agradecendo. E eu não estou dizendo que você não tem que orar agradecendo. Mas se trata do estado do nosso coração. Quando os israelitas pedem um rei, eles estão revelando a sua ingratidão. Ou seja, muitas das nossas ações, apesar de a nossa boca dizer obrigado, Senhor, eu sou grato a Deus, muitas das nossas ações e desejos estão revelando a ingratidão do nosso coração. Esse é o segundo ponto. Eles estavam rejeitando o senhorio divino e, em segundo lugar, estavam mostrando a sua ingratidão. Em terceiro, esse é um dos pontos mais interessantes e mais malucos e que eu percebo que às vezes acontece conosco. O desejo de ser como os outros povos. Você vê que quando os israelitas vão pedir um rei para Samuel, eles disseram, nós queremos ser como os outros povos. Mas pensa um pouco. Eles eram especiais, alvos da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Alvos da promessa divina, favorecidos pelo poder de Deus. Por que eles queriam ser igual aos outros povos? Por que eles queriam ser igual aos seus vizinhos? Por que você quer ser igual aos outros povos? Você é alvo do amor, da graça de Deus. Você é especial, não porque haja algo incrível em você, mas porque Jesus te resgatou, houve um preço sendo pago, o Espírito Santo habita em você. Você é alvo das promessas de Deus, é favorecido pelo amor e pelos propósitos divinos, e você continua olhando para os ímpios e dizendo, a vida deles é melhor que a minha, eu quero ser igual a eles. Eu quero ter o carro, a casa, eu quero ter a família, eu quero a grama mais verde que a do vizinho. Esse foi o erro de Israel. Eles queriam ser como os outros povos. Amados, nós precisamos abrir os nossos olhos. Se olharmos para tudo aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, se nós considerarmos tudo aquilo que temos recebido de Deus, nós não temos razão nenhuma de querermos ser igual aos outros povos. Queremos ser igual aos outros. Não temos motivo para isso. E é por esse motivo que o pedido de Israel de querer um rei só revelou o quanto eles estavam insatisfeitos, o quanto a relação deles com Deus não era a melhor. E não por causa do Senhor, mas por causa do quarto ponto, a dureza da cerviz. Às vezes nós temos um coração muito obstinado, amados. Muitas pessoas têm corações obstinados, corações que estão sempre desejando fazer aquilo que não agrada a Deus, corações que estão sempre planejando e desejando coisas que Deus não quer para elas. Mas o fato é que a dureza do nosso coração nos leva à ruína. É tão importante nós compreendermos isso. Que todas as vezes que rejeitamos o senhorio divino, todas as vezes que fomos ingratos, que quisermos ser como os outros povos, ignorando a nossa identidade, aquilo que Deus tem para nós, nós só estamos revelando o quarto ponto, a dureza da nossa cerviz, a obstinação do nosso coração. Que o Senhor, em Cristo Jesus, quebrante o nosso coração e nos ajude a enxergá-lo sempre como nosso Senhor e Salvador e o Rei suficiente. Não precisamos de outro rei, já temos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, governando sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te ajude a meditar nessas palavras, em nome de Jesus. Amém.